Universo Mais. E eu recebo também o Ronisier, que é produtor, pesquisador de personagem e vem trazendo um assunto muito interessante. Bom, e como eu disse, hoje eu tenho um convidado muito especial, o Ronisier, que é produtor, também foi produtor e produziu uma minissérie da Globo, a minissérie Aquarela do Brasil. Pesquisou a vida do araraquarense Frederico de Carlo de Marco, mais conhecido como Frederico de Marco. Ele inventou métodos que possibilitaram a primeira chuva artificial do mundo. Então tem muita coisa para falar desse grande homem que é médico, que foi médico, pesquisador, e ele vai nos contar. Rony, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Pode sentar, ficar à vontade. Licença. Olha, realmente você está trazendo aqui pra gente um assunto muito interessante e que, infelizmente, eu confesso que não conhecia Frederico de Marco, né? E muitos araraquarenses acredito que também não o conhecem. Não o conhecem, né? Pois é, até por isso foi meu empenho na divulgação do nome dele, pela importância dele no passado, presente e principalmente para o futuro. E não só eu, carioca, produtor da Rede Globo, você falou, eu fiz várias minisséries, várias novelas durante 20 anos na televisão e outras emissoras, e muito trabalho com jornalismo, e falei assim, Frederico de Marco, vou dar uma olhada. Descobri um trabalho tão magnífico. Eu, no Rio de Janeiro, não sabia uma coisa, mas nem os araraquarenses sabiam. Aí me despertou mais ainda a curiosidade. Pois é. Em que ano nasceu, morreu Frederico de Marco? Assim, as datas eu passei todo o material, porque eu não venho decorando. A minha área é mais dentro da parte da ciência dele, né? Mas tem quantos anos mais ou menos? Ele morreu em 1960. 1960, Isso. Certo. Foi quando o jornalista, escritor João Evangelista Ferraz, escreveu esse livro sobre a vida toda dele, compilando várias matérias. Esse livro, por exemplo, ele era uma lenda em Araraquara. O Inácio de Loyola Brandão comentou, quando eu mostrei para ele, olha, esse é o livro Manda-Chuva. Todo mundo achava que não existia, porque ele não foi publicado. E é uma coisa que eu batalho, eu acho que deveria ser publicado, ou pelo menos digitalizado, para acesso a todo cidadão, principalmente da ciência, pesquisar tudo que consta aqui, em relação a não só chuvas artificiais, mas transplantes de órgãos sem rejeição. Ele é um dos que colaborou muito para hoje em dia nós podermos ter os transplantes que salvam milhões de vidas. Transmissão de energia sem fio. Hoje em dia isso é batalhado por novos cientistas, lutado. Nikola Tesla tentou na Europa, nos Estados Unidos, realizar o que ele fez aqui. Ele iluminou da casa dele, onde hoje é o Shopping Lupo, sem fios. Ele iluminou a torre da Igreja da Matriz de São Bento e o aeroporto, que fica a 6 quilômetros de distância. Então isso é uma coisa muito importante para voltar a ser debatida, discutida, porque agora não se fala em outra coisa na ONU, como aquecimento global, mudanças climáticas e manipulação do clima. Isso tudo a ver com ele e a transmissão de energia, porque nós temos uma poluição muito alta, principalmente em Araraquara, eletromagnética pelas linhas de transmissão. Ele foi um verdadeiro gênio, então. Um gênio. Um gênio que estava à frente do tempo dele hoje. Do passado ele estava à frente do tempo dele hoje. Alguns trabalhos dele... Talvez as coisas que ele falava na época dele... Mas esse cara é maluco. Totalmente. E eram proféticas, né? Porque quando eu fui estudar, eu estava conversando com a equipe e brincando. Em 2010, eu falei assim, raios cósmicos. Esse cara era maluco. Eu mesmo pensei, esse cara era um maluco. Isso é ficção científica. Quando eu fui analisar nas universidades da Europa, Estados Unidos e depois NASA, que eu vi a importância, a estação espacial girando pelo planeta com astronautas do mundo inteiro e estudando os raios cósmicos, que ele já estudava nos anos 30, 40. Ele bateu um recorde com o Picard, um outro cientista conceituado da época, de mergulho em profundidade no mar Mediterrâneo para medir raios cósmicos. E eu falei, nossa, como é que a gente não sabe dessas coisas? Parece que não é importante, mas como eu falei, se a minha conta é em média de R$600, você sabe, na República dos Gatos tem 100 e poucos animais,
Se de repente, em vez de R$600, eu pagasse R$40 por mês só para a manutenção do meu gerador de energia, que é onde nós já estamos chegando novamente, não diretamente a partir do trabalho dele, mas pela pesquisa dele, foi que atraiu outros cientistas a falar assim, estamos dentro dessa batalha para ter um país menos poluído no futuro. Sim, sim. E lá do Rio de Janeiro, qual foi o start? O que te despertou realmente a pesquisar a vida de Frederico de Marco? É porque eu, como produtor de arte, além dos objetos, animais que são inseridos nas cenas para dar realidade, realismo, muito trabalho que eu faço de época, eu faço pesquisa sobre cientistas como ele, inventores, e obviamente 95% daquele estudo era perdido. A gente só colocava em cena aquilo que interessa para a cena. E eu montei uma organização e comecei a fazer divulgação sobre tudo. E aproveitei, como entrava muitos animais, fazer a relação com pessoas protetoras de animais para sempre garantir, quando eu entrava em cena com um tigre, saber que aquele tigre não foi maltratado, não estava passando por estresse. E eu conheci alguém daqui de Araraquara que começou a me ajudar pela internet. Ela foi, a Sandra Bragaiolo, ela foi ao Rio me conhecer e depois eu vim aqui. Como eu boto o pé numa cidade, eu vou ver logo a cultura e o que tem de interessante. Nesse meio tempo eu descobri o Frederico, aí era para ficar umas 8 semanas, 8 anos estou aqui, né? Nossa, realmente ele foi um homem muito importante. Ainda. Ele é um homem muito importante que acredito que tudo que ele deixou tem que ser bem estudado para o nosso futuro. Aliás, a gente tem um vídeo de um projeto realizado pelo Frederico de Marco. Vamos assistir, conferir esse vídeo? Aqui a matriz de São Bento, quando o Dr. Frederico usou essa torre para raios cósmicos, essa torre aqui, hoje em dia ela é assim. E o primeiro trabalho que eu fiz com um grupo de artesanato em Araraquara, grupo de cultura, de arte, foi isso aqui. Então seria legal aqui, de repente, conseguir com o nosso camarada que está com energia, transmissão de energia sem fio, fazer isso numa maquete desse tamanho. Esse era o meu pensamento. Olha só, um grande homem realmente. Qual o seu objetivo, Rony, com todo esse estudo, com todas essas pesquisas? Eu basicamente comecei a desenvolver um trabalho, um movimento, vamos chamar assim, Conexão Araraquara. Por quê?
quando eu coloquei no vídeo assim, Conexão Araraquara-Rio de Janeiro. Por quê? Foi quando ele preparou o projeto sobre a iluminação do Rio de Janeiro com lâmpadas frias, que hoje em dia é a coisa mais comum, mas ele tinha feito as próprias lâmpadas que recebiam a energia sem necessidade de fios. Então Conexão Araraquara com o passado, de Frederico Demarco, com o presente e com o futuro, e conexão com o resto do mundo, para mostrar assim, olha, esse é o nosso cientista, uma equivalência bem excelente, assim seria o Santos Dumont. É uma invenção, porque a China são mais de 50 mil pessoas trabalhando com a patente dele, com a invenção, patenteado no Brasil e na Argentina, oficialmente, não é? Acho, ou a briga foi o Santos Dumont, foi os irmãos Wright, não, o dele foi configurado, indicação Prêmio Nobel de Física por provocar. Quem for ao aeroporto de Araraquara vai ver lá o monumento ao Frederico Demarco sobre isso. E a transmissão de energia, então primeiro a conexão com o passado, mostrar o que ele fez, o que isso tem a ver com o nosso presente e principalmente para crianças e jovens, o que isso tem a ver com o futuro de todos eles. Porque essa coisa da energia, transmissão de energia sem fio, isso seria uma queda de 90% dos custos, e nós já estamos em estudos com outros cientistas que estão executando, uma queda de custos para o cidadão, redução imensa, porque a WWF, por exemplo, a ONG do Panda, ela tem, não sei se vocês lembram, assim, uma data específica, acho que é 31 de maio, onde propõe o mundo inteiro, inclusive governos e órgãos públicos, apagarem todas as luzes durante 1 hora. Aqui aí nós vamos diminuir o aquecimento global. Não é isso que vai diminuir o aquecimento global, mas eles mesmos cantaram a pedra. Se nós temos a transmissão de energia dessa forma, nós não temos essa poluição toda que o mundo está gerando, que são os campos eletromagnéticos. Então dá essa relação para os jovens, fala, presta atenção. Nós assinamos o Acordo de Paris em dezembro de 2016. Um grande erro que o Brasil teve. Mas são eles que vão pagar essa conta. Não somos nós. Ao contrário, quando chegar lá na frente, quem tem filhos, netos, vai ter que responder para eles: você, meu pai, meu avô, era o culpado? Não, nós não somos os culpados, os pais e avós também não são. O que tem que se fazer é estudar os recursos que ficaram abandonados em prol de grandes indústrias, porque linhas de transmissão dão muito dinheiro. Com certeza. A cobrança, a CPFL vai lá e corta a sua luz se você não pagar. Agora, você tem problemas de transmissão de energia, você tem problema de poste apagando, então você é sempre o culpado, você é sempre o que paga. No futuro vai ser pior, principalmente em relação a aquecimento global e mudanças climáticas, porque a gente vai envolver o preço da água determinado pelas chuvas ou manda-chuva, o preço da água determinado pela chuva, da energia elétrica pelas hidrelétricas, as safras, o alimento da gente, e sem falar isso, as catástrofes. Porque se uma chuva não cai aqui e não cai aqui, ela se acumulou 2 vezes e ela cai em 3 vezes a força. Que se você pegar a bacia do Tietê, seguir a reta do rio voador da Amazônia, você vai entender por que São Paulo capital, além de ter sido construída numa bacia hidrográfica, por que ela recebe uma carga tão grande de água e tem aquelas enchentes, e é tudo colocado na conta do aquecimento global. Quando coloca na conta aquecimento global, automaticamente é o cidadão comum culpado. Então tem muito erro nisso, a gente precisa partir desse princípio, se conectar com o passado, conectar esse passado com o presente, para os jovens e crianças conectarem isso com o futuro deles. Sim, sim. Aliás, no início, né, eu citei, ele foi a primeira pessoa do mundo a fazer a chuva artificial. Oficialmente como cientista. Sim. E hoje isso é usado de uma forma negativa, né? Guerras climáticas, para ser mais exato, para ser mais direto. As pessoas têm medo, às vezes, de falar na televisão, mas é isso. Nos anos 40, eu conversei pessoalmente, eu entrevistei pessoalmente um assistente que trabalhou com ele, e ele contou a experiência que eles passaram. Eles foram provocar chuva artificial, cientistas do mundo inteiro, porque na época já estava a confusão toda da Segunda Guerra Mundial na Europa. E, inclusive, foi usada a geoengenharia, as chuvas artificiais dele foram testadas na Segunda Guerra Mundial ainda, não se tem oficialização disso. No entanto, os Estados Unidos usou a Operação Popeye no Vietnã, exatamente a patente do Frederico Demarco. Eles lançaram iodeto de prata com as aeronaves,
sobrecarregou os rios que iam lamaçar, o que dificultou o avanço dos Vietcongs. Isso é oficial. Então, na China, mais de 50 mil pessoas trabalham diretamente com o iodeto de prata. A Olimpíada de 2008 é sabido, isso tem jornalismo no mundo inteiro. A Olimpíada de 2008, ela estava com muitos estádios abertos. Então, o que a China decidiu? Não vai chover no dia da estreia, porque nós queremos uma grande festa. É como se fosse, hoje nós somos Deus. E era o medo de Frederico Demarco. Quando ele começou as experiências, não concluí ali, que ele fez a experiência e caíram, foi excessivo o iodeto de prata, caíram bolas de granizo do tamanho de laranja, destruíram 2 bairros. Aí todo mundo falou, calma, doutor Frederico, calma, que conserta os telhados. Ele disse, não é isso. Nós estamos sendo observados por grandes nações. Amanhã, no futuro, isso vai virar uma guerra climática. Eu só queria fazer aqui porque os cafezais estavam com falta de chuva e, se desse certo, levava para o Nordeste, porque é um povo sofrido. E, de repente, agora esses cientistas... Nossa, nós descobrimos a guerra climática. E como é a guerra climática? É silenciosa. Se é feito numa fronteira aqui, as correntes aéreas, as correntes de jato, levam para o país vizinho. E isso nós estamos vivendo, essa guerra velada entre China, Estados Unidos e Rússia, há décadas. Aí agora querem inventar aquecimento global e acordos climáticos. Por quê? Porque essas grandes nações sabem, olha, eles ainda estão devagar com essa história. Nós inventamos e nós estamos sofrendo agora as próprias imposições deles, principalmente em desenvolvimento do país. Porque o que vai acontecer? Eles querem que o chamado primeiro mundo continue industrializado, recebendo a nossa matéria-prima, aí eles fazem manufaturam a matéria e a gente compra o produto pronto. É tudo política econômica e usando a ciência. Sim. Então eu queria defender isso. O Frederico Demarco, ele não teve essa intenção. É como o Santos Dumont não teve a intenção de criar o avião para a guerra, ele pensava no transporte. Então a minha defesa seria essa, nós temos que estudar e entender que não há a possibilidade, está sendo executado, mas não é culpa dele. O lado dele é o lado bom. Se tem um transplante de órgãos hoje em dia, porque na área de medicina ele fez muita coisa interessante também. É como você falou, no tempo que a gente tem para conversar aqui, não dá para explorar isso tudo, mas eu convido, né, a comunidade científica, convido Secretaria de Cultura, Fundarte, todos os órgãos que vão ajudar a esclarecer as crianças e os jovens. Prestem atenção, pesquisem. Eu não estou falando a verdade absoluta, eu estou falando, vai lá e pesquisa. Então, nesses 8 anos, foi isso. Se pergunta assim, você não tem saudade da praia, do Rio de Janeiro? Eu vou até ficando hipnotizado. Da Rede Globo, quando eu lembro do trabalho, eu falo assim, não tenho. Eu primeiro tenho que cumprir isso para voltar a ter minha vida normal. Eu adoro fazer televisão, mas eu preciso cumprir isso como um compromisso social. Uma missão de vida, né? Ontem, 7 de setembro, dia da independência, está na hora da gente ficar independente. O Brasil é o melhor país do mundo, e inclusive na área de ciência. Exato. Muito bem. Quem quiser conhecer melhor o site, tem alguma página nas redes sociais? Tem o grupo que eu estou montando, né, o movimento que eu espero mais apoio da área de cultura, do município, é o Conexão Araraquara no Facebook. Tem site, tem tudo, mas procurando pelo Conexão Araraquara, já dá para dar um primeiro passo, que ali eu já estou mostrando algumas coisas, já tem algumas matérias. Quanto mais pessoas envolvidas, melhor, né? Sempre, a diversidade é o que faz a unidade, né? O universo é feito disso, é unidade e diversidade. Sem um, sem o outro, é caos. É verdade, é verdade. Muito obrigada. Olha, manda um beijo para Sandra. Com certeza. O Mel Gibson mandou um beijo para você, Malambida. O Mel Gibson é o gatinho que participou aqui do programa Universo Mais. Estou com saudade, eles têm que voltar. Vamos voltar. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com mais Universo para você.